Bem, pessoal, já começamos a introdução do tema. Já me apresentei. Vamos começar com uma coisa que é bem simples para todos nós. Quais são os benefícios de atuar no comércio exterior? Temos a expansão a novos mercados, aumento e diversificação da receita, desenvolvimento da empresa, a competitividade e acesso a tecnologias e oportunidades. O que acontece quando uma empresa atua no comércio exterior? Eu junto todos esses pontos, por quê? Expandir a novos mercados. Quando se expande a novos mercados, se aumenta e diversifica a sua receita. Você não fica dependente de vender só para o mercado nacional. Para quem compra de fora, diversifica o mix de produtos a oferecer para os clientes. Ali, o que acontece? Você consegue desenvolver a sua empresa com um pouco mais de eficiência, um pouco mais rápido. Por quê? Porque você tem acesso a esses novos mercados, às novas experiências. E isso, assim, tem muitas coisas que às vezes aqui funciona diferente e a gente segue um padrão. Quando a gente olha de fora, uma coisa que acontece muito com o meu diretor, que ele costuma viajar, ele traz novas ideias para implementar aqui. Então, fica isso. Você tem que ser de mente aberta para aprender coisas que você pode implementar. Pode funcionar, pode não funcionar. Só na prática se sabe, mas às vezes é um processo que você consegue fazer com mais eficiência. A competitividade. Ali você... Como que eu explico isso? A competitividade da empresa melhora, aumenta em relação a outras empresas. Se você perceber, as maiores empresas do Brasil atuam no comércio exterior, já seja importando, exportando, os dois. Então, se você olha para ver os produtos que você tem na sua casa, provavelmente nem todos sejam do Brasil. Vai ter produtos da China, da Latinoamérica, dos Estados Unidos, do México. E isso acontece muito. Sobre acesso a novas tecnologias e oportunidades, eu acho que já conversei um pouco disso, mas vamos ressaltar que tem muitas tecnologias que, mesmo que o Brasil tenha, né? O Brasil é uma potência mundial. Hoje é um dos países que tem maior relevância no mercado internacional. Mas, assim, não porque seja um dos maiores, não significa que não tenha coisas que aprender de outras culturas, de outras sociedades, de outras tecnologias. E, às vezes, pode dar uma ideia para você conseguir implementar ou na sua empresa e fazer você mais competitivo, mais competitivo com outras empresas. Vamos seguir. Os desafios. Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Os desafios de entrar no comércio exterior são muitos desafios, mas geral funciona assim. Você tem que cumprir regulações e requisitos necessários, dependendo de você. Se quer importar, exportar, tem que abrir o Siscomés. Se eu importo de tal país, eu preciso de uma certificação aqui ou lá, preciso pedir uma permissão. O produto tem que cumprir com algum requisito no mercado nacional. Se eu quero exportar, com a gente acontece muito, a gente exporta roupas, a gente tem clientes que exigem ter uma inspeção de mercadoria para ver que está tudo certo, que está de acordo com as normas, conferem etiquetas, conferem embalagem. Então, é uma série de coisas que você tem que cumprir. Não é uma coisa que você fala, eu não vou fazer hoje, não é tanta importância. Na prática, não acontece assim, porque você fica num risco de ter uma multa, de atrasar o processo, às vezes cancelam pedidos. Então, é melhor prevenir que lamentar. Compreender as diferenças culturais. Outros países, outras culturas, nem sempre ali tem que ver muito a adaptabilidade das pessoas para outras culturas. Não é só vender ou comprar, é outras pessoas, é outra cultura totalmente diferente. Às vezes, o que para a gente é normal, para eles não é. E às vezes, para o que eles é normal, para nós não é. Então, tem que ter essa conversa. Adaptar processos se necessário. Tem vezes que, às vezes, a gente acha que só porque funciona para o mercado nacional, vai funcionar para o internacional. E nem sempre funciona assim. Vai ter vezes que precisa adaptar processos. E faz parte. Isso melhora seu processo interno, faz você mais competitivo.
Então, não temos que ter medo às mudanças, porque são importantes. Ali eu coloquei uma frase aqui: querer não é suficiente, é preciso se preparar e ter capacidade de adaptação. Eu foco muito nisso, por quê? Porque não é só porque eu quiser fazer que vai funcionar. Às vezes você tem que estar preparado e entender que nem sempre vai ser as coisas do seu jeito. E isso funciona no comércio internacional. E tá tudo bem, sempre vai funcionar se você tiver a disposição, se preparar, estudar, tudo funciona no final. Como integrar o comércio exterior numa empresa? Para empresas que não... Tem empresas que trabalham especificamente com logística internacional. Essas empresas já têm a cultura do comércio exterior inserida. Elas já sabem como funciona. Agora, para empresas que querem começar a importar ou exportar, devem integrar. O que é a integração? A integração é um processo de combinar ou unir diferentes partes ou elementos para formar um todo. Então, eu quero integrar uma coisa que vai ser diferente. Ali eu tenho que me preparar e preparar a empresa para entender que temos que ser um pouco mais resilientes. Nem sempre funciona do jeito que a gente quer. Quando eu costumo fazer, fico assim: quais são as responsabilidades do meu setor? Em que parte do processo influi ou faz parte? Temos pessoas capacitadas? Por quê? Quais são as responsabilidades do setor? O que esse setor vai fazer? Porque não é só falar tudo que tem que ver com comércio exterior, vai ser do comércio exterior. Acontece, mas nem sempre é assim. Por exemplo, internamente, eu recebo informações de faturamento, mas não sou eu quem fatura. Quem fatura é o setor fiscal, as notas fiscais de exportação, que ali depois eu uso para criar uma DUE, para criar documentação. Então, que parte do processo influi ou faz parte? Em que parte nós fazemos nossa contribuição? E que parte do processo trava quando eu não estou fazendo o que precisa ser feito? Temos pessoas capacitadas na empresa? Porque muitas empresas funcionam assim. É melhor ter uma pessoa que conheça e que seja capacitada. Como também tem empresas que fazem assim: vamos contratar uma pessoa que fica a cargo do setor, mas ali acontece que essa pessoa não conhece o produto, não conhece a empresa, não conhece os processos, e na hora de querer fazer o que tem que ser feito, não dá certo. Por quê? Porque essa pessoa não conhece a sociedade que está dentro, uma sociedade da empresa, porque uma empresa é uma sociedade, é um conjunto de pessoas que trabalham para um fim. Ali que acontece? Você tem que entender a sua importância e dos outros setores. Por quê? Meu setor é importante. Por quê? Porque eu trabalho com comércio exterior. Tenho que ter cuidado com documentos, tenho que ter cuidado com classificação fiscal, tenho que ter cuidado com qualquer coisa. Que um erro mínimo, às vezes, vai escalando e fica aquela coisa. Tem aqueles riscos, tem multas, tem coisas que você consegue. Não é que seja algo impossível. Às vezes, um problema pode ser resolvido, mas nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Comunicação e inteligência emocional. Aqui é uma coisa muito específica. Entre setores tem que ter uma comunicação. Por quê? Porque, às vezes, o que é prioridade para mim não é prioridade para outro setor. Tem que ter inteligência emocional também. Por quê? Porque é relacionamento interpersonal. Você tem que entender que a outra pessoa não vai entender por que é importante para você esse processo. A pessoa vai achar, mas tudo bem, eu faço quando tiver tempo. Às vezes você não tem tempo, você precisa entregar para ontem. Mas também a gente tem que entender que essas pessoas, esses setores, já têm as suas tarefas programadas, já têm seu cronograma. Como faço para melhorar isso? Tem que criar processos. Tem vezes que criar um processo funciona, por quê? Se eu sei o que tenho que fazer, tudo bem. Mas se eu crio um processo, fica um pouco melhor, porque eu posso visualizar o que eu estou fazendo, o que falta por ser feito. Ali vai um pouco sobre levar o controle do que precisa ser feito e definir prioridades. Então, assim, eu tenho um processo X. Eu tenho que fazer A, B, C e D. Mas eu não posso fazer A sem B. Mas se eu não fizer C, eu vou travar a produção, eu vou travar o faturamento, eu vou travar qualquer outro setor. Então, tenho que definir as minhas prioridades e mesmo que seja sequencial para mim,
Às vezes, para outros setores, não é. Às vezes, precisa pular para C e depois voltar para A. Então, assim, tem que levar um controle, porque já aconteceu comigo. Eu comecei a fazer uma documentação e quando eu vi, eu já tinha feito. Então, ali tem que ter um processo. Quando eu crio um processo, é melhor, porque eu já sei o que já fiz. Eu já criei invoice, já criei o packing, já fiz a documentação necessária, já fiz cotação de fretes. Então, o que é que faz ser feito? A produção já tem todas as informações, então funciona desse jeito. Umas considerações finais que eu acho que todas as empresas temos que saber sobre a integração do comércio exterior é isso. O setor de comércio exterior é a conexão da empresa com o mercado internacional. Sua visão e percepção é diversificado e multifuncional. Por que eu falo isso? Quando você tem um setor de comércio exterior, normalmente acontece que essa pessoa cuida de vários processos ao mesmo tempo. E esse setor também está distribuído em outras ramificações. O setor de comércio exterior vai ter o setor de importação, vai ter o setor de exportação. Em empresas maiores vai dividir a importação marítima com a importação aérea, a exportação aérea com a exportação marítima, rodoviária, etc, etc. Não tem uma fórmula perfeita. Cada empresa tem seus objetivos e prioridades nesse ecossistema. Por que eu falo isso? Nem toda empresa quer exportar para o mesmo país. Logo, já não são os mesmos requisitos. Ou nem toda empresa quer exportar, outras empresas querem importar. Ou há empresas que querem importar, querem exportar, querem ter esse fluxo. Então, temos que saber quais são as prioridades, qual é o objetivo que a minha empresa quer e trabalhar para cumprir. Finalmente, o mundo hoje está mais conectado que nunca. Fazer parte desse cenário proporciona maiores oportunidades, desenvolvimento e inovação. Só um minuto. Hoje em dia, o mundo está mais conectado que ontem e menos que amanhã. Temos inteligência artificial, temos internet, temos reuniões online, conferências agora podem ser feitas online. Então, assim, o mundo está hoje muito conectado, diferente há 2 anos, 3 anos, 10, 20 anos atrás. Fazer parte do comércio exterior hoje em dia faz com que sua empresa tenha maiores oportunidades, seja mais competitiva. É um pouco repetitivo, mas sim, acontece. Quem faz parte desse cenário tem menos risco. Por quê? Porque não depende só do mercado internacional para conseguir vender e ter os produtos. Assim como tem quem vende serviços para fora. Então, hoje, fazer parte desse cenário, eu acho que é imprescindível para toda empresa. E isso funciona por quê? Médias empresas viram grandes empresas viram multinacionais. E assim, eu acho que não tem um empresário, uma pessoa que não queira que sua empresa cresça. Eu quero muito. Um dos meus objetivos é que a Draço, empresa que eu trabalho, seja um diferencial dela é exportar. Tem pessoas que nem sabem que a Draço exporta. E tem pessoas que ficam, uau, exporta, em que país está? Ali cresce a sua... Qual é a palavra que eu busco? Cresce aquela opinião que os outros, como outros enxergam sua empresa. E sua empresa já cresce nesse sentido. Como finalizando, eu queria ver essa frase para vocês. O sucesso no comércio exterior não depende apenas do produto, mas também da estratégia e da preparação da empresa. Essa frase, o Nicola Minervini, ele repete muito nos livros dele, nas palestras dele. E acho que a gente deveria levar muito na vida para quem trabalha no comércio exterior. Não é só que meu produto é bom aqui, que vai funcionar lá fora. Eu preciso ter uma preparação, preciso ter estratégia. Minha empresa vai ser diferenciada, vai ser competitiva, só se eu me esforçar e me preparar para isso. Porque não é só querer para fazer. Tem que ter preparação, tem que ter estudo, tem que ter estratégia para funcionar nesse sentido. Então, pessoal, eu consegui falar tudo o que precisava por enquanto. Rebeca, espero que funcione essa informação, que acho que é muito importante para quem trabalha com comércio exterior, quem tem um comércio, o setor do comércio exterior, além
processos internos da empresa. Astrid, meus parabéns pela apresentação. Eu estava acompanhando, estava observando o quanto você tem a habilidade de sintetizar de uma forma muito simples algumas informações que são tão fundamentais para o sucesso de uma empresa, né? Sim. Nossa, meus parabéns, de verdade. E até para a gente aproveitar esses últimos minutos da sua apresentação, queria saber se você tem alguma mensagem ou alguma dica para deixar para as mulheres que estão ingressando, né, na área de Comex ou que já atuam há algum tempo. Já atuam. Olha, na minha experiência pessoal, né, eu venho de outro país, venho de outra cultura. E eu entrei numa empresa que o papel das mulheres, não tanto no comércio exterior, geral, é muito, muito importante. Porque a maioria das gerentes, a maioria das gestoras, dos gestores da empresa, é mulheres. Temos a nossa analista comercial do comércio nacional, é uma mulher. Nossa engenheira de produção, que gera todos os processos, é uma mulher. Temos uma gerente de recursos humanos, é uma mulher, e o equipo está composto por mulheres. Então, não é só o comércio internacional, mas o foco hoje é o comércio internacional. Quando eu entrei, a pessoa fica com um pouco de medo, porque é um mundo muito masculino. Mas a cultura de cada empresa também influi muito. Na cultura da minha empresa, eu sei que não dá para comparar. O papel das mulheres é muito importante. Tipo, a nossa voz é escutada, é levada em consideração. Tem vezes que acontece, chega nosso diretor, e assim, aqui, Astrid, tem esta coisa, o que você acha? E não é só comigo, acontece com outras pessoas. Ou, o que você acha? Como que podemos melhorar isso? Que processo podemos implementar? Então, vai muito da cultura de cada empresa. Mas o que acontece? Quando você é mulher, muitas pessoas, maiormente homens um pouco das culturas mais passadas, ficam assim, nossa, é mulher, o que ela tem para oferecer? Mas não precisa ficar com medo. Você tem que ser resiliente, você tem que ser assertivo e você tem que bater na tecla que você é uma profissional, você tem que ter confiança em si mesmo. Porque é diferente, esse é um conselho que deu, inclusive, minha antiga gestora. Falava assim, aqui, você não pode falar assim com aquele medo de oi, será que eu consigo fazer isso? Não, você chega ali e você tem que se impor. E se impor com respeito, com assertividade, com cordialidade, mas não tenha medo de você se impor. Você está ali porque você está capacitado. Se você está contratado para seu cargo, é porque a empresa já viu que você tem esse potencial. E esse é só o início. Mientras mais você demonstra, mais você vai crescer como profissional, não tanto na empresa, que muitas vezes a empresa não é o que você quer. Às vezes você quer trabalhar em outro e esse é o seu caminho de entrada. Mas você tem que se impor, sim, com respeito, com cordialidade, com todos os valores precisos. Mas não deixe que outras pessoas coloquem o valor em você. Você já tem seu valor e seu valor só cresce com o tempo. Sem palavras, o que eu posso falar depois de uma fala incrível dessa? Astrid, muitíssimo obrigada. Fala para o pessoal acompanhar você também, está no LinkedIn, né? Estou ativa esses tempos mais para LinkedIn. Então, pessoal, procurem Astrid Flores no LinkedIn, acompanhem as redes da Astrid, a Astrid fala também sobre Comex nas redes, e acompanhem um trabalho excepcional, e acompanhem a Drazo também, né? É Drazo que fala, né? Drazo, somos uma marca de moda masculina. Perfeito, então, Astrid, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela apresentação e pela honra de ter aceito o convite no nosso primeiro evento. Ótimo dia, viu? Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada por esse tempo e feliz Dia da Mulher, que esse é o mês da mulher e eu tenho certeza que todos que estão assistindo têm só muito mais que oferecer para esse grande ecossistema que é o comércio exterior. Obrigada, pessoal. Bom dia e bom trabalho.